Você já sentiu que o destino estava brincando com você? Jacó, o homem que enganou o próprio pai e tomou a bênção do irmão, agora era um fugitivo. Ele deixou para trás o conforto das tendas de Isaque e partiu com nada além de um cajado e uma promessa divina. Neste episódio do Contos Celestes, vamos mergulhar na jornada de Jacó registrada em Gênesis 29. Uma história de amor à primeira vista, 7 anos que pareceram dias e uma traição nupcial que mudaria a linhagem de Israel para sempre. Prepare-se para entender como o suplantador foi finalmente suplantado. A saga de Jacó em Harã. O amor e o preço do engano. Referência bíblica principal. Gênesis, capítulo 29, de 1 a 30. O deserto e o destino. O sol de Canaã ainda queimava nas costas de Jacó enquanto ele caminhava em direção ao desconhecido. Ele não era mais o filho preferido que descansava sob as tendas seguras de sua mãe Rebeca. Agora, ele era um homem marcado pelo medo, um fugitivo que deixara para trás a fúria assassina de seu irmão gêmeo, Esaú. Cada passo sobre as areias escaldantes era um lembrete do que ele havia feito. Ele roubara a bênção da primogenitura através do engano. Mas o deserto, com sua vastidão implacável, tem uma maneira própria de moldar o caráter de um homem. Conforme registrado em Gênesis, capítulo 29, a jornada de Jacó não era apenas uma fuga, mas um encontro marcado com a justiça divina e com um amor que testaria os limites de sua alma. Ele caminhava em direção a Harã, a terra de seus antepassados, sem saber que o mestre do engano estava prestes a encontrar o seu mestre. O que acontece quando o suplantador é finalmente suplantado? Hoje, no Contos Celestes, desvendamos cada detalhe dessa saga épica de paixão, traição e redenção. Ato 1. O encontro no Poço de Harã. Após percorrer centenas de quilômetros, a paisagem começou a mudar. O horizonte seco de Berseba deu lugar às planícies de Harã. Conforme lemos em Gênesis 29, versículo 2, Jacó avistou um poço no campo. Naquela época, os poços eram os corações pulsantes das civilizações nômades. Eram lugares de vida, mas também de rigorosos protocolos sociais. Havia 3 rebanhos de ovelhas deitados ali, esperando que a grande e pesada pedra fosse removida da boca do poço. Jacó, com a perspicácia de um homem que conhece o valor da informação, aproximou-se dos pastores. "Meus irmãos, de onde vocês são?" ele perguntou. A resposta curta, "Somos de Harã", fez o coração de Jacó acelerar. Ele estava perto. Ao questionar sobre seu tio Labão, filho de Naor, os pastores confirmaram sua presença e saúde. Mas a frase seguinte mudaria a história para sempre. "Veja, ali vem Raquel, a filha dele, com as ovelhas." Naquele momento, o destino de Israel não estava sendo decidido em um campo de batalha, mas na beira de um poço de água. Jacó, observando a jovem se aproximar, sentiu algo que nunca experimentara. Ato 2. Raquel e a força do amor. A Bíblia é cuidadosa ao descrever Raquel no versículo 17 como alguém de porte formoso e rosto belo. Mas para Jacó, ela era a personificação da promessa de Deus se cumprindo. No exato momento em que Raquel chegou com o rebanho de seu pai, Jacó foi tomado por uma força sobrenatural. Ignorando o protocolo dos pastores que esperavam que todos se reunissem para mover a pedra, Jacó aproximou-se sozinho e, num esforço hercúleo, removeu a rocha maciça da boca do poço. Ele deu de beber às ovelhas de seu tio Labão num gesto de serviço e vigor. O texto bíblico, no versículo 11, nos diz que Jacó beijou Raquel e, num momento de profunda vulnerabilidade, levantou a voz e chorou.
Eram lágrimas de alívio, de solidão acumulada e de um reconhecimento espiritual imediato. Ele revelou sua identidade. Ele era filho de Rebeca, a irmã de Labão. Raquel, emocionada, correu para avisar seu pai. Labão, ao ouvir sobre o sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou, levando-o para sua casa. Durante o primeiro mês, Jacó trabalhou voluntariamente, mas Labão, um negociante astuto, logo percebeu que tinha em mãos um trabalhador excepcional, movido por um interesse específico. Ato 3. O contrato de 7 anos. Labão propôs que Jacó não deveria trabalhar de graça apenas por ser seu parente. "Diga-me, qual será o seu salário?", perguntou o tio. Jacó, que já estava profundamente apaixonado, não pediu ouro ou gado. Ele pediu a mão de Raquel. Em Gênesis 29, versículo 18, Jacó faz a oferta que ecoaria através dos séculos. "Trabalharei 7 anos por Raquel, sua filha mais nova." Para os padrões da época, 7 anos de trabalho era um preço altíssimo por um dote, mas Jacó estava disposto a pagar. O versículo 20 nos traz uma das passagens mais românticas de toda a literatura mundial. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Jacó enfrentou o calor escaldante do dia e o frio congelante da noite nas pastagens de Harã, motivado apenas pelo sorriso de Raquel ao fim de cada jornada. Ele estava sendo moldado. O homem que antes buscava atalhos, agora aprendia o valor da paciência e do sacrifício. No entanto, ele não sabia que Labão estava observando sua dedicação não com gratidão, mas com ganância. O mestre da manipulação estava preparando o cenário para uma das maiores reviravoltas da história bíblica. Ato 4. A noite da grande decepção. Finalmente o tempo determinado se cumpriu. Jacó, como autoridade de quem pagou o preço, exigiu sua esposa. Labão preparou um grande banquete, convidando todos os homens daquele lugar. A festa era barulhenta, cheia de música e vinho. Conforme a noite caía e as tochas se apagavam, Labão executou seu plano sombrio. Aproveitando-se da escuridão e do pesado véu nupcial, ele não entregou Raquel a Jacó, mas sim sua filha mais velha, Leia. O texto bíblico sugere que Leia tinha olhos baços ou sem brilho, em contraste com a beleza radiante de Raquel. Jacó, envolto pela celebração e pela falta de luz, consumou o casamento sem perceber a troca. Mas o sol da manhã é implacável com as mentiras da noite. O versículo 25 descreve o momento do choque. "E aconteceu que pela manhã viu que era Leia." A ironia divina era completa e dolorosa. O homem que se vestira com as roupas de seu irmão Esaú para enganar o pai cego, agora fora enganado no escuro por um sogro que trocou uma irmã pela outra. Jacó experimentou na pele o peso do próprio pecado. Ele confrontou Labão com fúria. "Por que me enganaste?" A resposta de Labão foi fria e calculada. Não se faz assim em nossa terra, dar a menor antes da primogênita. Ato 5. O resgate e o legado de Israel. Labão, vendo que Jacó estava encurralado pelo seu amor por Raquel, propôs um novo acordo. "Cumpra a semana nupcial desta, e depois te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos." Jacó, num misto de desespero e devoção, aceitou. Ele cumpriu a semana com Leia e imediatamente depois recebeu Raquel como esposa, comprometendo-se a trabalhar mais 7 anos de servidão. Foram 14 anos de trabalho duro por um amor. No entanto, essa traição gerou uma rivalidade doméstica que duraria décadas. Raquel era a amada, mas era estéril. Leia era a desprezada, mas Deus abriu sua madre.
É fascinante notar que, embora Jacó desejasse Raquel, foi através de Leia que Deus trouxe ao mundo Judá, de cuja linhagem viria o Messias, e Levi, de onde viria o sacerdócio. A história de Jacó em Harã ensina que Deus escreve certo mesmo através das linhas tortas das falhas humanas. Jacó entrou em Harã como um suplantador solitário e saiu de lá anos depois como o patriarca de uma nação, transformado pela disciplina, pelo amor e pela soberania de um Deus que cumpre suas promessas, custe o que custar. Conclusão: o eterno sobre o passageiro. A jornada de Jacó em Harã termina como um alerta e uma inspiração. Ela nos lembra que nossas escolhas têm consequências, mas que a graça de Deus é capaz de redimir até os nossos maiores fracassos. Jacó trabalhou 14 anos por um amor terreno, mas Deus estava trabalhando na eternidade para formar um povo. O preço pago por Jacó foi alto, mas o resultado foi o nascimento das tribos de Israel. Que possamos aprender com Jacó que o tempo de espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação. Se você foi impactado por essa jornada épica de fé e resiliência, não deixe de compartilhar este conhecimento. Dê um gostei e siga-nos para receber mais contos celestes. Este conto é baseado na Bíblia. Que a história de Jacó inspire você a confiar no plano de Deus, mesmo quando amanhã parece revelar uma realidade que você não escolheu. Pois no final, é a vontade do Altíssimo que prevalecerá. Este foi o Contos Celestes, onde as histórias do passado iluminam o seu futuro. Até o próximo encontro com a verdade das Escrituras.